Pessoal, muito bem, eu vou continuar a temática sobre arte no Brasil e para isso eu vou passar para vocês esse vídeo mais simples de todo o conteúdo, na verdade, que vocês aprenderam nos vídeos que eu encaminhei. Esse conteúdo, na verdade, só para vocês entenderem, é contextualização histórica, política e social para que a arte brasileira se desenvolvesse. Primeira coisa que Brasil, na verdade, foi descoberto em 1500, só que só a partir de 1530 é que eles começaram a pensar na questão da exploração. Durante 30 anos, praticamente, o Brasil foi deixado meio de lado pelos portugueses, até que Martim Afonso de Souza veio, fundou a Vila de São Vicente, e ali começou o plantio da cana-de-açúcar. E veio toda aquela questão que vocês não aprenderam, vocês vão aprender em história, que é as capitanias hereditárias, que é aquela divisão, né, extremamente horizontal, reta, bem, né, geométrica, ignorando totalmente a parte da geografia do Brasil, os terrenos e tudo mais, feitas pelos portugueses. O que acontece, gente, é que quando eles vieram para cá, a primeira coisa que eles tiveram que pensar, refletir e analisar era como que eles iam morar, residir aqui. Toda vez que uma pessoa migra de um lugar para outro, a primeira coisa é, onde vou morar? E aí, gente, em Portugal, o estilo que estava, vamos colocar assim, em voga, que as pessoas utilizavam, era o chamado estilo manuelino, que era uma mistura do estilo gótico, vocês lembram do primeiro ano, que é aquelas catedrais gigantescas, com o estilo renascentista, que eram catedrais um pouquinho menores, mas mais luminosas, com uma abertura maior, e que retomava muito aquela questão da arquitetura grego-romana. Então, você vê muitas vezes colunas, imagens, por exemplo, na verdade não tanto imagens, mas muitas vezes a parte realmente dos arcos. Em Portugal, assim como também a questão até da própria estrutura. Aqui vocês vão ver que é uma torre que meio que quebra com aquela ideia que aqui é um forte feito à beira do mar. E essa torre, gente, era muito semelhante ao estilo gótico. Então, por isso que falam que é essa mistura. E internamente, né, justamente para abrir esse espaço que era um dos desejos dos artistas do Renascimento, eles faziam, né, tanto a parte, né, das janelas, quanto também essas curvas que a gente até, né, estudou no primeiro ano, que são os arcos que eram romanos, era extremamente importante, para tentar um pouco de leveza. E também tinha o estilo maneirista, que era o estilo pós o Renascimento. Eu não consegui trabalhar com vocês com esse estilo, mas ele tinha ainda muito, né, da ideia dos romanos, tanto que aqui você vai perceber as colunas, né, e o arco, mas era voltado também para aquela didática nova, religiosa deles. Então, ele tinha tanta questão da coloração, as janelas estruturadas, então existia uma diferenciação se a gente comparar com a renascentista. Então, a arquitetura portuguesa, ela seguia a linha da arquitetura europeia, mas ela tinha algumas características muito particulares. Por isso, quando, né, os portugueses vieram para o Brasil e deram de cara com as chamadas ocas, que são essas construções feitas de madeira com fio entrelaçado, eles ficaram meio surpresos, né? Porque eram construções teoricamente extremamente simples, mas que tinham uma resistência muito forte. Resistência era justamente por conta, né, desse trabalho artesanal. E aí eles dão de cara, né, com as casas de taipa. Na verdade, as casas de taipa, o que seria, né, essa construção? São as primeiras casas, né, que a gente tem registro, que era uma mistura de arquitetura indígena, que é se entrelaçar de madeiras com tecidos, com a noção que os portugueses tinham que era um material, tipo de concreto. Então, eles utilizavam muitas vezes barro, argila, para construir as casas. E essas casas ainda são muito comuns no norte e nordeste do Brasil, são essencialmente nas zonas, né, mais periféricas. Hoje tem modelos que são utilizados até que eles colocam com materiais recicláveis, com isopor e garrafa criado com essa ideia, com essa técnica de construção
que mistura tanto o que eles tinham de material disponível, que era madeira, utilizando, se apropriando não inteiramente, mas em boa parte da técnica do indígena, e partindo, né, dessa técnica, construindo a sua própria. No Brasil, gente, quando a gente fala da arquitetura brasileira, a gente está falando, na verdade, de um patrimônio, tanto que o barroco, que é um período que vem depois, é considerado cultura, patrimônio material mundial. O que significa isso? Que ele é um patrimônio imaterial também, desculpa, gente, mas que ele é um patrimônio que não existe em nenhum lugar do mundo, né? O barroco e até, de uma certa maneira, toda a arte do Brasil, desse período colonial, ela é muito particular. Por quê? Porque foi uma adaptação. Ela não extrema religiosidade, as primeiras coisas que eles faziam, veio junto com eles os jesuítas, lembrando que os jesuítas vão aprender em história, eles não vieram, né, com patrocínio, eles vieram, né, com a ideia realmente de ampliar. O Portugal e a Europa, de uma maneira geral, elas estavam com uma superlotação de pessoas, desde o período final da Idade Média até o Renascimento. Então, para eles era interessante mandar também pessoas aqui construir. E eles começam, né, a criar arquitetura aqui, uns 100 anos depois, que é o Mosteiro de São Bento. Vocês vão ver, né, eles usam pedra, eles usam, né, estruturas metálicas, eles vão tentando, né, utilizar o que eles tinham disponível, porque Portugal mesmo, eles não davam subsídio, eles não tinham aquela preocupação, vamos mandar um arquiteto de alta linha para fazer o projeto das cidades. Então, foi tudo construído, né, de acordo com as necessidades das pessoas que vinham para cá. E aí surge, gente, a questão da alegoria. O que é alegoria? Que é importante para a gente entender o que até hoje a gente discute muito no Brasil. O que a gente expõe do Brasil realmente é a verdade, porque a alegoria, né, é uma metáfora, ela é uma representação figurada que comunica uma informação, mas não da forma como provavelmente essa informação é, né? Seria como se você nunca tivesse visto um hipopótamo, um exemplo, e aí o seu amigo que foi lá ver vai contar para você como é esse hipopótamo, e você vai tentar contar para outro amigo, e esse outro amigo vai contar para outro, e aí você não tem a forma literal, mas na verdade muitas vezes a interpretação do que se ouve, do que se, né, entende como o que seria o hipopótamo. A África, se você for observar aqui, ela é um pouquinho mais poética, mais discreta, ela tem um pouquinho mais de relação, apesar de, por exemplo, a gente tem um menino aqui, vestido com roupas indianas, a gente tem alguns instrumentos aqui que não tem relação, esse guarda-chuvinha, mas eles tinham uma noção um pouquinho mais central, né? Eles já tinham uma comunicação maior, talvez, com a África. O Brasil, por ser uma colônia de exploração, eles ouviam as histórias e produziam os trabalhos de acordo com essas histórias. E aí você vê esse quadro, gente, por exemplo, o avestruz, né, com o pescoço todo torto. A gente tem uma mulher branca nua deitada na rede. Aqui você vê dois índios, o casal, com penas, né, penas que não tem nenhuma relação com a realidade do que eles vestiam aqui, e com sapatos bem estilo indiano. O macaco com uma feição bem quase humana. Aqui, talvez, um jacaré, mas não com as características que a gente está acostumado. E ao fundo, gente, a gente tem aqui, por exemplo, um churrasquinho de seres humanos.
Por quê? Na verdade, quando os europeus, né, começaram a vir explorar e conduzir a sua riqueza, porque o pessoal vinha para cá, plantava cana-de-açúcar e ia para Portugal. E os donos, né, que recebiam esse dinheiro, eles colocavam, né, questão das riquezas, falavam sobre como era o país. E aí muitas vezes eles pediam para esses ilustradores fazerem imagens, até para mostrar, para representar. Essa alegoria que está aí na Pinacoteca, que é do Brasil, se perdeu muito do registro, né? Ela foi entregue à Pinacoteca como doação, e até hoje fica ainda alguma dificuldade para posicionar-se exatamente quando, por quem e como foi feito. Mas ela mostra muito dessa realidade. Uma pessoa passou a informação para outra, que passou para outra, e aí chegou o pintor e o pintor teve que fazer. Só que o pintor não tinha a menor ideia de como era a aparência de um indígena, como era a vestimenta. Então ele meio que ouviu, tem penas, tem pedras, é diferente. E aí ele foi, na sua imaginação, criar uma imagem de um índio europeu com a vestimenta de penas, como ele imaginava, pegando exemplos do que ele conhecia, que eram as saias, com colares feitos de pérolas, porque era o que ele tinha, né, conhecimento, e muitas vezes pegava essa mesma ideia para colocar em animais. Tanto que aqui a gente tem como macaquinho, né, feição quase humana, e a gente tem ao fundo essa prática, né, que é o tropofagismo. Na verdade, os indígenas, muitas vezes, eles se alimentavam de carne de seus inimigos, não para a ideia de serem canibais, a gente adora comer um churrasquinho de coleguinha, né, de inimigo, da pessoa que a gente não gosta, mas porque eles acreditavam que era um rito, né, para eles alcançarem o poder que aquele inimigo tinha. Então, eles escolhiam normalmente o guerreiro mais forte, e aí faziam realmente uma celebração religiosa, não era à toa também, não botava fogo no cara aleatoriamente, e aí distribuíam para toda a tribo se alimentar. E aqui você vê, ele ouviu isso, primeira coisa que o pintor, né, pensou, vou fazer um churrasquinho. A mulher aqui preparando, ela com uma cara vermelha, totalmente pintada, não compatível com a nossa realidade, e esse imaginário ficou no Brasil, na verdade no Brasil não, mas na Europa, até a invasão holandesa. Tanto que eu passei o documentário porque é extremamente importante a gente entender o que aconteceu. A invasão holandesa, gente, foi o primeiro registro que a gente teve mais realista do que era o Brasil. Por quê? Quando os holandeses vieram, vocês viram, né, na questão do documentário, Nassau veio com aquela posição de criar uma comunidade. Então ele não veio simplesmente, vou invadir, vou explorar. Ele trouxe, né, artistas, ele trouxe arquitetos, tanto que foi a primeira igreja judaica, foi fundada lá no Recife, onde ele invadiu, porque ele tinha interesse, né, de realmente criar, vamos dizer, uma nova, né, Holanda. Ele queria realmente, né, tratar esse espaço dominado do Brasil com a possibilidade de ampliação do próprio país dele. E aí, gente, a primeira questão do Nassau, como vocês viram no documentário, foi ampliar a parte das plantações, pensar em políticas novas, e especialmente pedir para os dois artistas, Franz Post e Albert Eckhout, que criassem imagens que mostrassem a realidade do Brasil. Então, Franz Post era muito conhecido justamente pela pintura de paisagem. Vocês viram no documentário que muita coisa acabou se perdendo dos seus trabalhos. E o que tem está, né, no Museu Carl Baum. E essas pinturas, gente, elas são extremamente suaves, se você observar. Mostram a paisagem do Nordeste, como ela era, com, né, a sua população. Vai discutir realmente, né? Porque quando você fala de Brasil, as pessoas estavam pensando numa floresta gigante, cheia de plantas, animais, e vai mostrar, na verdade, que a realidade era muito relativa nesse novo continente, nesse novo país. E vai mostrar também as benfeitorias, como as casas, as primeiras construções funcionais para o governo municipal. E aqui, gente,
tanto a questão, né, da estrutura geográfica, como também a parte dos animais, né? A primeira vez que a gente também tem um registro do que são os animais, o que é a fauna e a flora. Eckhout, por um outro lado, ele vai ser um pouquinho menos poético, né, nas escolhas dos seus temas. Enquanto o Frank Post fazia as paisagens, realmente explorava a parte da geografia, o Eckhout pegava os detalhes. Então, ele pegava, por exemplo, desde as frutas típicas brasileiras, para mostrar, até os tipos indígenas. Então, é a primeira vez que a gente tem o registro do que é realmente o indígena no Brasil. Se você a questão dos indígenas, eles têm uma diferença muito grande, né? De região para região, a fisionomia, a parte física mesmo, a estrutura, e também a parte da própria, que a gente estudou, da própria cultura, né? Alguns indígenas têm um estilo de pintura, outros têm outras. São muitos, né, o conceito em si pode ser até parecido, mas eles são tratados de maneiras diferentes. E o Eckhout tem o Dança Tapuia, que foi um dos grandes quadros, ainda super celebrados hoje no exterior, no Brasil também, mas é mais para a comunidade, né, histórica e artística, que mostra justamente essa imagem, né, da comunidade, da cultura indígena sendo apresentada, sendo expostas como ela, teoricamente, deveria ser. Não inteiramente, claro, porque tinha, né, todos os pormenores, as variações e tudo mais, mas o que eles conseguiam, né, colocar de mais próximo da realidade. E, gente, o que isso, né, porque isso é importante a gente entender, porque o Brasil, até pouco tempo atrás, até uns 50, 60 anos atrás, até uns 100 anos atrás, era considerado como essas imagens. Quando você ouvia o estrangeiro falar, ou melhor, alguém falava do Brasil para o estrangeiro, ele falava assim, índio, mato, né, e fruta exótica. Por quê? Porque eles não tinham o conhecimento de como o Brasil tinha crescido, porque as imagens que a gente tinha de registro, que eram mais adequadas, bem posicionadas, bem, né, feitas, eram da invasão artística, né. O que acontece é que quando os holandeses foram expulsos, o Brasil retomou toda aquela lógica, aquela profundidade dos queridos amigos portugueses. E os portugueses, gente, por terem toda essa colocação religiosa, eles tinham costume de dar imagens. As imagens no Brasil não tinham como ser, né, no mesmo nível, da mesma técnica do que acontecia as imagens europeias. Na Europa, a gente estudou, eles faziam muita imagem com mármore, bronze e outros metais. E aqui no Brasil, o que eles tinham de material? Madeira. E aí as imagens feitas, que eram de imagens sacras, eram feitas de madeira. E muitas vezes tem até o nome do Santo do Pau Oco, vem dessa cultura de construção de imagens. Como era proibido na época a importação e exportação de alguns materiais, especialmente dinheiro e ouro para Portugal, e se fosse feita, Portugal praticamente ficava com, né, 90% do valor, as pessoas que vinham para o Brasil para mandar, né, ouro ou outros objetos, normalmente ouro, né, mas objetos valiosos que eles tinham adquirido aqui no Brasil, eles faziam esses santos ocos, colocavam, né, o material dentro deles e enviavam para Portugal. E ainda hoje, gente, você pode ver que não é um estilo de arte como aconteceu na Europa. Eles estão muito mais caricatos, essas imagens, as proporções físicas dele não obedecem à lógica dos europeus. Eles não tinham aquela questão de estudar, não tinham as academias, que são as escolas de pintura. Então, os artistas, muitas vezes, se inspiravam nos corpos das pessoas que estavam próximos a eles, ou ainda nas palavras das pessoas que vinham da Europa. E muitas vezes, gente, como eles não tinham igrejas próximas, dependendo da região, eles criaram as chamadas capelas. Essas capelas, gente, eram tanto adornadas com santo, na parte central, na parte interna, decoradas, né, quando ela ficava fixa em um lugar, com o maior número de detalhes possíveis para o
Podiam ser fechadas, a maioria delas, não era também, né, vocês viram que tinha algumas que eram abertas, ficavam expostas, outras que eram fechadas, e muitas contavam até uma história, né, desde o nascimento de Jesus até a sua crucificação. E outras, gente, eram feitas para os monges itinerantes, que eram monges que iam de cidade em cidade, faziam a oração da missa, e eles levavam essas capelas, que tinham como se fosse um cofre, para as pessoas fazerem a doação, pagar o dízimo para eles. O interessante, gente, é que existem várias lendas sobre essas imagens sacras. Algumas colocam que quando a pessoa queria que um desejo fosse atendido por um santo, ela retirava uma parte dele. Então, desde as mãos até o mais conhecido, que é a história de Santo Antônio, que as mulheres pediam para Santo Antônio se casar e pegavam o menino Jesus e escondiam, falavam que só iam devolver caso conseguisse um casamento. E ainda existiam as estátuas da Roca, que eram estátuas feitas com uma certa mobilidade, né? São poucas que existem originais, que são mais recentes, em que eles faziam a estrutura dos braços, normalmente, ou das pernas, para vestirem os personagens. Por quê? Eram imagens que iam nas procissões. Então, dependendo da procissão, se era Corpus Christi, se era Páscoa, eles tinham uma vestimenta específica, e aí para poder colocar no santo, eles faziam os bracinhos articulados. E essas imagens, gente, ficaram extremamente famosas, foram super conhecidas, e também geraram, né, a inspiração para o barroco. O barroco brasileiro justamente dessa procura pelo ouro. Os artistas, na verdade, os imigrantes que vieram de Portugal para cá, eles tentavam encontrar o ouro, tanto que os bandeirantes foram entrando, até chegar entre uma cidade mais conhecidas, Minas Gerais. Claro que não foi só em Minas, teve Salvador, Norte, Nordeste, mas pra gente, a que ainda hoje é mais conhecida é a arte brasileira barroca de Minas Gerais. E aí, se a gente for parar para observar, a gente chama de barroco, né, mas por uma assimilação de período. Por quê? Barroco europeu é isso, que a gente estudou no primeiro ano, que é aquela coisa dramática, muita sombra, focos de luz, aquela questão aqui, São Paulo caindo do cavalo, vindo Deus. Barroco, né? Pintura. Se você for observar a pintura, a pintura que eu falo é a de mural, dentro das igrejas. O barroco europeu é extremamente rico. Muitas vezes a imagem, na verdade, a arquitetura da igreja terminava e aí eles continuavam a pintura para dar a impressão, né, de que estava havendo além do céu. Tanto que essa parte aqui dos pilares são pintados. Só que, se a gente comparar o barroco europeu, o barroco português, que ele veio daquela tradição das cores, da herança do Renascimento, extremamente, né, pontual, rico. Os portugueses, em especial, faziam o que a gente chama do azulejamento, que eles pintavam, primeiro, várias partes do azulejo, e depois montavam na fachada. E o barroco brasileiro existia assim, né, algumas construções que alcançavam, talvez não tanto em estatura, porque aqui não tinha estrutura para criar as igrejas de 5, 6, 10 metros de altura, mas ele tinha algumas características muito particulares, alguns detalhes, por exemplo, né? As frentes não eram feitas com ouro, não tinha aquela questão dos azulejos, eles adaptavam o uso de metal para a realidade, madeira também, e a gente tinha também, né, as modelos mais simples. Minas Gerais, como ele estava um pouquinho afastado, né, da parte dos portos mesmo brasileiros, as informações chegavam lá depois de um certo período, assim como o material. E aí eles tinham que adaptar a que eles tinham. Então, o barroco mineiro, ele é ainda mais característico do que o barroco que a gente tem nas cidades próximas a Porto, por causa dessa distância.
Enquanto, né, no Salvador, por estar muito próximo, eles conseguiam atender uma certa demanda, fazer uso do ouro, de algumas imagens mais próximas à realidade europeia, especialmente também no Recife, cidades, o barroco, né, mineiro, ele é um pouquinho mais simplista. Aqui a gente tem o mestre Ataíde, Manuel da Costa Ataíde. Como ele não tinha, né, todo esse vislumbre, essa proximidade, ele adaptava a sua obra, a pintura mural, a pintura nas paredes da igreja, ao que ele tinha, né, próximo. Tanto que as suas pinturas, vocês vão perceber, elas meio que mesclam aquela ideia da deformação dos corpos, né, mais abertos, com os movimentos mais amplos, do barroco europeu, com as cores do Renascimento. Tanto que os quadros deles são bem mais coloridos, tem muitos tons terrosos, cores fortes, azul e vermelho. E também feições que não se adequam à ideia de beleza que a gente tinha na Europa, né? Os rostos deles são bem misturados, né? Tanto que coloca-se muito que ele usava, se inspirava nos rostos brasileiros. E aqui, só para mostrar a questão do nível de informação, né? Ali, no mesmo período, uma imagem francesa e uma imagem brasileira. Você repara que enquanto os franceses trabalhavam com a questão, né, esse daqui já não é nem é o final já do período barroco, lá na Europa. Eles vão trabalhar com características, trabalhar com todo o simbolismo do paranormal. Então, eles usam muitas referências com imagens que parecem meio demoníacas. O Brasil é extremamente suave quanto a isso. E aqui a imagem inteira dessa obra do mestre Ataíde. Repara a maneira como ele usa os tons, como ele ainda tenta criar aquela ilusão, como acontece na primeira igreja europeia que eu mostrei do teto, mas da maneira como ele tinha da realidade dele. E é justamente por ter essa característica muito pautada pelo limite de material, pelo limite de tempo, que o barroco ficou extremamente conhecido. E fora, claro, as pinturas nos tetos, as pinturas nas paredes, as paredes das igrejas barrocas em Minas são extremamente decoradas. E ele também tinha como companheiro, né, como colega artesão, o mestre Aleijadinho. Aleijadinho, que o nome dele é Antônio Francisco Lisboa, um dos projetos, né, que ele fez. O mais interessante da questão do Aleijadinho era a maneira também como ele, ao pensar na arquitetura, ele pensava também na decoração. Então, ele fazia os frontes, que são esses baixos relevos, né, nas igrejas, até o detalhe na parte da base da entrave, que é essa área aqui da frente da igreja, para ficar um pouco mais próxima do que ele tinha conhecimento, que eram as igrejas europeias. E a escultura dele, gente, também é muito característica, né? Não eram pessoas altas, longínquas, com, né, corpo extremamente forte, modelado. Eram tipos que ele, né, conhecia, encontrava na rua. Rostos, né, muito mais simples, mas ao mesmo tempo ricos, porque mostravam a experiência muito pessoal e particular dele. Se a gente comparar essas duas Santa Teresas, a gente vai perceber, né, que tem uma diferença grandiosa. E a gente tem na Aleijadinho, né, ainda hoje, uma das grandes marcos da nossa história, através das esculturas, das igrejas, das imagens que ele criava, porque foi um momento que a gente teve uma arte, ao mesmo tempo, inspirada na Europa, mas totalmente vinculada dela. Então, as obras do Aleijadinho ainda hoje fazem parte do imaginário. O que acontece, gente, é que quando, né, depois de passado o tempo, Napoleão resolveu dominar toda a Europa, a família portuguesa resolveu vir para cá, para o Brasil, naquele momento, vamos fugir. Eles chegaram aqui e perceberam que não tinha nada. Dom João VI falou, gente, mas que coisa, né, triste, pobre, não tem biblioteca, não tem, né, livraria, não tem teatro. E aí ele abre os portos. A ideia era trazer o máximo de informação
europeia para o Brasil para, né, criar um ambiente adequado para sua família. Só que o que acontece? Como, né, tinha tido todo aquele atrito na Europa, os artistas que se disponibilizaram para vir eram os artistas franceses, justamente nesse momento. E um dos que se destacam, que vai mostrar o Brasil, é o chamado Jean-Baptiste Debré. Debré, ele vai criar uma arte que é extremamente poética, né? Aqui, por exemplo, né, a Revista das Tropas, destinada a Montevidéu, na Praia Grande. Aqui é o imperador, Dom João, revistando as tropas, tudo muito bonito, muito organizado, muito arrumado. Provavelmente não, como seria a realidade. Mas ele também vai mostrar algumas cenas que mexem ainda com a nossa percepção do que é o Brasil. Por exemplo, aqui, escravo sendo açoitado. Essa cena jantar no Brasil é uma das ainda mais polêmicas, porque é uma família europeia branca com duas crianças negras sendo alimentadas pela mulher branca. Muitas pessoas ainda hoje abrem espaço para discutir essa relação, porque a mulher branca trata essas crianças não como, né, serviçais, até bem abaixo disso, como se eles fossem animais de estimação da família. Enquanto eles se alimentam, está uma moça, uma mulher negra, abanando, e o outro capataz, né, um jovem negro, aguardando, né, a finalização da refeição. Então, apesar de talvez o Debré não ter total consciência do que ele estava revelando, ele mostra, na verdade, o nível da escravidão, do preconceito, do racismo que ainda hoje assola o Brasil. Ele também vai ter várias imagens de vista, ele vai unir um pouco do Kerouac, Halt e Franz Post, mostrando as paisagens do Brasil, as cenas, né, do dia a dia. Aqui uma moça negra, provavelmente uma escrava, trazendo material do seu dono para vender na praça. E ainda, né, uma cena comparativa, jantar no Brasil, né, dos indígenas comparado. Reparem que aí a gente tem um cavalo, tem toda uma cena muito mais faroeste do que realmente acontecia aqui. Mas por quê? Ao mesmo tempo que ele criava cenas pautadas pela realidade, ele gostava, né, de melhorar essa realidade. E aqui, gente, uma das cenas também que mostra a data, né, a datação da nossa festa, que é o Carnaval. Aqui, por exemplo, uma mulher negra passando, né, como se fosse o rapaz passando uma tinta branca nela. Então vem uma série de questões aí, por que ela está, né, utilizando essa vestimenta, passando essa coloração branca no rosto. E, gente, uma das coisas que mexe também muito com o imaginário é essa imagem. Por quê? É um casamento entre duas pessoas negras. Eles não estão dentro da igreja, estão na chamada sacristia, no corredor lateral. Por quê? Pessoas negras não podiam se casar dentro da igreja. Então, ele denuncia, mostra, e provavelmente para ele, é uma cena comum, é o que acontece, é assim mesmo. E hoje, para nós, olhando, voltando, né, os nossos olhos para essa situação, para a gente não é tão comum, não é tão saudável o que ele está apresentando. E, gente, esse daqui são dois jovens filhos, na verdade, antes de uma mulher negra, né, de uma escrava, com um homem branco, que são chamados mulatos. Tanto que o nome mulato não é o nome que a gente considere apropriado, porque ele é pejorativo, né, ele vem da palavra mula, que é cruzamento de dois animais que teoricamente não deveriam, né, que não trariam benefícios, e esses dois rapazes estão aí, né, trabalhando, porque muitas vezes eles podiam até ser libertos, mas o trabalho deles não era, vamos dizer, um dos mais reconhecidos. Eles não poderiam, por exemplo, ter um negócio, estudar, ser médico, porque eles eram filhos mestiços, né, de duas raças que não deveriam, né, se relacionar. E o Jean-Baptiste vai mostrar essa situação dessas pessoas, né, que realmente trabalhavam como itinerante, desses jovens mudos, e também vai mostrar, né, essa aqui é Taubaté, algumas paisagens que vão hoje fazer com que a gente reflita sobre essa evolução, essa mudança na nossa paisagem brasileira. O que antes era totalmente aqui São Vicente, para totalmente, né,
natural, sem nenhuma influência humana, hoje já não é uma paisagem. Junto vem o Taunay, né? O Taunay, gente, ele não usa as mesmas técnicas que o Debré. Debré usava muito parte de aquarela. O Taunay é realmente uma pintura a óleo, e ele tinha toda aquela técnica de sentar, posar, pedir para o modelo, fazer durante meses essa pintura. Tanto que essa Marquesa de Belas era a senhora que tomava conta da mãe de Dom João. E não era considerado uma profissão, né? Na verdade, não era considerado um cargo muito nobre. Ela é marquesa, mas não era aquela coisa, nossa, ela é a marquesa. E aí o Taunay resolve, né, fazer essa imagem dessa pessoa que não era tão considerada. Tinha uma certa liberdade para pintar, para criar as ilustrações. Aqui você pode reparar que é uma paisagem, mas tem muita mais informação, muito mais rico, porque a técnica é diferente, o tempo de ambos os artistas é muito diferente. O Taunay, ele faz primeiro o rascunho, depois vai para o estúdio, pinta, né, tinta a óleo, enquanto normalmente Debré, né, se atenta muito à técnica de aquarela, até os seus trabalhos de tinta aquarela têm muitas dessas características. E nesse ponto, a família imperial brasileira vai trabalhar com a questão da fotografia. Na verdade, a história da fotografia, como eles vieram para cá, naquela coisa, vamos fugir, correndo, eles não tiveram tempo, vamos dizer assim, para trazer todos os resquícios, todas as informações que eles tinham da Europa. Então, aqui se construiu uma realidade, tanto que os artistas fizeram ter uma certa liberdade para a criação. E aí, quando Dom I assume o cargo de Dom João, né, ele tinha um pequeno problema, que ele era um pouquinho, né, pulador de cerca. Né, ele não era tão fiel nem à sua primeira esposa, nem à sua segunda. E isso criou, na verdade, uma fama terrível para o filho Dom João II. Tanto que a história dele, de casamento com a Dona Teresa Cristina, é bem complexa. Porque quando Dom Pedro, né, no alto dos seus 18 anos, estava, né, prestes a assumir o trono, precisava de uma rainha. E aí foi chamar, né, o seu amigo querido para ir buscar uma rainha europeia, uma jovem, né, de origem europeia, né, de origem nobre europeia. Só que nenhuma mulher queria se casar com Dom Pedro, primeiro por causa, né, do próprio preconceito em relação ao Brasil, e segundo porque tinha toda a fama do Dom Pedro I e, né, N situações. Só que aí a única que se ofereceu foi Dona Teresa Cristina. Dona Teresa Cristina tinha 22 anos, ou seja, era velha, né, para casar-se, pelo menos para a época, e ela não tinha todo aquele apelo estético, né? Ela era baixinha, um pouquinho corcunda, dizem até que um pouquinho estrábica. E quando, dizem a lenda, Dom Pedro foi recebê-la na carruagem, ele ficou decepcionado. Mas por que ele ficou decepcionado? Porque o amigo, quando Dona Teresa se ofereceu, né, para se casar com o amigo, com Dom Pedro, ele pediu um retrato, né? Na verdade, Dom Pedro pediu um retrato. Ele mandou um retrato dela, toda bonitinha, linda, maravilhosa. E quando ela chegou, ela não tinha nenhuma relação com aquela imagem, né? Ela não era aquela pessoa representada na imagem. Dizem que é por conta disso que o Dom Pedro, né, começou a pesquisar sobre a nova moda europeia, que era a fotografia. A fotografia que estava ganhando vários adeptos, porque, né, era uma maneira de registrar a realidade. Mas a fotografia que veio para o Brasil é totalmente diferente. Né? Primeiro porque as pessoas que foram contratadas para trazer a fotografia não eram de origem nobre. E segundo, porque, né, até a questão dos próprios materiais, a própria noção de estética era totalmente diferente do que estava acontecendo no Brasil. Então aqui, por exemplo, na Inglaterra, a Rainha Vitória repara todo o vestido, todo o adorno, uma capa, o fundo, a fotografia do pai, o trono. Dona Teresa Cristina, Brasil. E aqui, por exemplo, família inglesa, casamento de uma das filhas da Vitória, todo mundo arrumadinho, bonitinho, bem organizado. Família de Dom Pedro, Isabel e o filho. A mesma coisa aqui, Rainha Vitória, seu marido, fundo, né, fechado, um tapete maravilhoso, decorado, eles com roupas, né, super trabalhadas. Dona Teresa Cristina, Dom Pedro II.
E assim, gente, se a gente for reparar, todas as fotos, especialmente da monarquia europeia, eram totalmente organizadas, pensadas, refletidas. Então, a gente tem todo um figurino aqui da família inteira, montado, organizado. Algumas partes, por exemplo, as crianças foram tiradas em outro momento, fizeram toda uma montagem manual para a família brasileira. Então, aí a gente percebe que toda essa distância, né, da Europa com o Brasil trouxe novas características e percepções. Veio a independência do Brasil, que aí os artistas, né, puderam, na verdade, a independência do Brasil trouxe ao mesmo tempo benefícios, mas várias problemáticas, mas uma delas era os artistas brasileiros poderem, dentro das academias, ganharem bolsas para estudar lá fora. Eles começaram a mesclar tanto a ideia da pintura europeia, mas com uma realidade mais brasileira. Então, tipo, mulheres, né? Enquanto todo o corpo aqui, você vai ver, tem esse padrão europeu, né? Todo, né, ornamentado, uma mulher nua, na verdade, pelo que ele tinha aprendido. A gente tem um rosto que não casa muito com esse ideal de beleza. Aqui, por exemplo, Pedro Américo, ele faz a imagem da independência ou morte, que ficou até hoje, né, conhecida no mundo inteiro. Só que, se para pensar, provavelmente não eram cavalos, eram burros. O Dom Pedro não estava com essa roupa, porque ele estava descendo para o litoral, então eles não usavam roupas, né, oficiais, eles usavam roupas mais simples. E não, ninguém parou aqui para olhar e gritar com ele, porque ele recebeu a carta, ele gritou, então cada um estava fazendo sua opinião da sua vida, ninguém estava observando, admirando ele naquele momento. Mas na hora de pintar, como ele estava também seguindo os modelos europeus, ele tinha que criar toda uma cena poética, bonita, para justificar esse. E aí, gente, ele também faz várias imagens. Aqui, gente, é quando a princesa Isabel, né, ela vai assumir o trono. Então, vejam, né, toda essa questão, né, da cruz, a imagem do templo, que não condiz também com a realidade do que é o Brasil. E esse aqui, gente, é quando ela liberta os escravos. Vocês separam que ele tinha muita influência, né, europeia, que ele tinha estudado a partir da independência, só que com todo o esquema da pintura que não casa com a realidade. Então, aqui, né, a princesa libertando os escravos, aqui, como se fosse o demônio sendo expulso por causa dessa libertação. Uma coisa muito poética, muito bonita, fora da realidade. E esse aqui, gente, por exemplo, é a história de Tiradentes. Tiradentes, de Confidência Mineira, que foi depois morto, decapitado e tudo mais. E as partes dele foram espalhadas para mostrar que não deveria se fazer, né, manifestações contrárias ao governo. E aí, gente, a primeira coisa que você nota é que o corpo dele foi montado para ficar, né, no formato do Brasil. A própria imagem deles, ele coloca uma cruz para se assemelhar, ó, o rosto, o cabelo, né, desganhado, a barba, para dizer assim, olha, esse cara tá cometendo sacrifício. Então, existia muito aquela questão de trabalho ética, noção realmente, né, profunda. E a gente tem nesse mesmo naipe o Vitor Meirelles, né? Aqui, Batalha dos Guararapes. Não tinha, nesse período, como as pessoas estarem tão bem vestidas, organizadas, no meio de uma batalha, de uma luta. Ou ainda na primeira missa do Brasil. Esse quadro ainda é super conhecido, já tem visto em alguns livros de história. Mas percebam que a gente tem como se fosse um altar, uma cruz, toda bonita, ornamentada, os indígenas ao redor, parece um grupo muito grande. E na época, provavelmente, a primeira missa tinha uns 15 gatos pingados, os índios continuavam sua vida, cada um cuidando. Não tinha toda essa atenção direcionada, mesmo porque até essa construção do altar e tudo mais não foi imediata. Então, não existia, né, não tem, vamos dizer assim, uma fonte real, são esses quadros. E aqui, gente, uma visão panorâmica, né, do Rio de Janeiro. Repara que provavelmente era, né, bonitinho, era um pouquinho mais, né, estético do que é hoje, mais organizada visualmente, mas a questão das cores, do acabamento, até a questão da distância aqui, ela não tem a mesma noção de perspectiva, porque era realmente para fazer um quadro com um adorno muito poético. Proclamação da República, surgiram, né, imagens que ainda vão recapitular, né, esses temas, vão trabalhar com temas brasileiros, mas com uma estética ainda europeia. Só que a diferença é que agora, tanto com a abertura, com a vinda
da família imperial, houve uma troca maior de materiais. Então, por exemplo, Rodolfo Bernardelli, ele consegue fazer essa escultura, também está na Pinacoteca, que é de Moema, que é de um livro famoso que conta a história dessa Índia. E a Índia, ela morre, né, já adiantando, se a professora de português pedir para vocês, como trabalho, já sabe pelo menos o final, ela morre afogada. E aí faz todo um trabalho para parecer que a parte do corpo dela está abaixo do nível do mar, que o rosto dela tá, né, coberto pela água e parte apenas do corpo para fora. Então, esse trabalho estético que ele faz era uma revolução, realmente, para o período que a gente está falando, e ele aponta para o seu irmão. O seu irmão também faz várias imagens, né? Essa faceira, gente, é uma das imagens também que tanto encanta como recebe muitas críticas, porque teoricamente é uma índia, né? Mas ela tem todo esse olhar sensual, esse sorriso, né? Então, é uma imagem provocativa, né? Até pejorativa do que a mulher. E ele faz aqui essa imagem do tempo, que vem desde a parte da filosofia, né? Quanto a parte religiosa. Tanto que ele faz a imagem do Adão e Eva atrás, com um senhor de idade, como se fosse o tempo, e uma moça ao lado, como se estivesse escrevendo a história dele. Então, vem tanto aquela questão filosófica como a questão religiosa. Isso aí dá muito artistas. E a gente tem o Almeida Júnior, que posterior a essa proclamação da República, ele vai ser um artista que ele vai realmente fazer as imagens a partir, ou quase a partir, da experiência pessoal. Enquanto os irmãos faziam aquelas imagens extremamente luxuosas, somente para exibir, o Almeida Júnior tentava captar a essência, vamos dizer assim, de uma vida mais simples. Tanto que tem o Derrubador brasileiro. Repara que as feições, a roupa dele já não condiz com aquela coisa, né, da realeza, com a estética, ele ainda tem toda essa pose, né, bem pautada pela realidade europeia. E a gente tem esse que é o caipira picando fumo, né. Até a parte da pintura, a parte de você ver o fundo de uma casa bem simples, as pessoas não estavam acostumadas. Então, o Almeida Júnior ainda hoje é celebrado por conta disso. Ele vai trazer uma quebra, que ao invés de interpretar aquele universo, as histórias de uma maneira extremamente poética ou vislumbrando a realidade europeia, ele vai tentar mostrar realmente o Brasil como ele é, né? Talvez tem toda aquela questão da pose, claro, do apreço estético que ele tem, mas você percebe que tem falta o acabamento aqui, as pontas. E tem esse, que é um dos quadros, que é a Saudade, que é a mulher, você repara que a feição dela está extremamente triste, como segurando uma carta, ou talvez uma fotografia, né? Tem várias discussões sobre isso, de alguém que provavelmente não está mais lá com ela. Então, a maneira como ele representa, né, essa pessoa simples, como ele pensa no vai se tornar um dos grandes destaques da pintura brasileira. Em partida, né, a gente tem, né, o Pedro Henrique, que ele, na verdade, ele não era de origem brasileira, mas ele vai criar esse quadro que até hoje é uma discussão realmente do que acontecia na realidade. Ele mostra uma moça, toda de branco, olhando para um rapaz ao fundo, e o nome desse quadro chama A Fazedora de Anjos. Ele é dividido em 3 partes. E nesse daqui, você vê o que seria talvez a dama de companhia dela, ao lado, ela olhando de um jeito meio, né, talvez desconfiado, assustado para o rapaz que tenta, né, aproximar dela, com meio sorriso, olho meio perdido, o rapaz, né, todo bem vestido, galanteador. E no outro, você vê uma imagem de uma outra moça segurando o bebê com essa senhora atrás. Essa moça, né, vestida toda de preto, né, provavelmente, né, refletindo sobre uma decisão que ela está prestes a tomar, enquanto essa senhora olha para ela com um certo tom de impaciência. Na última parte do quadro é o que a gente tem a fumaça, a poeira, né, do resto dos anjos. O que acontece é que o Pedro Agni,
ele vai fazer uma crítica justamente a essa questão do aborto, do abandono de crianças. Muitas vezes a mulher que tem um filho solteira, que não pode criar, ou a mulher que tem um filho, mas infelizmente, né, o marido morre. Então, a situação que ela tem que fazer isso é decidir por exemplo, não manter essa criança. E o feminismo, né, a gente vai trabalhar com uma artista chamada Anitta Malfatti, mas a gente vai começar com ele na próxima aula, ok? E aí, gente, para começar o